Pessoal, nesse módulo a gente já entendeu quais são os principais conceitos de turnaround, algumas metodologias disponíveis e as metodologias que eu uso, como fazer um diagnóstico inicial, como obter ganhos rápidos ao assumir uma empresa em crise. Agora, a gente vai dar um passo para trás e entender o que não fazer na gestão de uma empresa. Vamos falar dos 11 erros fatais que eu desenvolvi com meu amigo Pedro Guizzo e que vão te ajudar na sua atividade de reestruturador. Existem erros que precisam ser evitados por todos nós na condução de negócios. Esses erros, em geral, causam situações de crise empresarial ou agravam as situações já existentes. Erro número 1. Insistir num sonho que não deu certo ou num sonho que não dá mais certo. Vocês se lembram do padre do balão? Pois é, muitos empresários têm sonhos que não fazem mais sentido com a realidade da empresa. Apesar do sonho do fundador da empresa ter levado a empresa ao sucesso, as mudanças de cenários externos ou internos da empresa, como a gente já falou nas aulas passadas, ou mesmo novos sonhos dos empreendedores, ambiciosos muitas vezes, podem levar a problemas graves nas organizações. Por exemplo, eu reestruturei uma livraria de aeroporto em que os donos tinham o sonho de ser a maior rede de livrarias do Brasil, e especialmente em aeroportos. Era um business que estava morrendo. Eles insistiram tanto no sonho que adquiriram uma nova rede e o pior, fizeram isso com alavancagem. Pegaram dinheiro para investir num sonho de ser a maior rede de livrarias num business que estava morrendo. Qual que foi o resultado? A empresa pediu recuperação judicial. Outra empresa que eu assessorei foi uma empresa de laticínios, que tinha o sonho de criar a Ambev do leite. Ela ignorou a regionalização do negócio e as diferenças estruturais entre os dois negócios, leite e bebidas como a Ambev. Ela continuou investindo no sonho até não conseguir mais e também pediu recuperação judicial. Esses são dois exemplos que eu participei de sonhos de empreendedores ambiciosos que, ao insistir no sonho e colocar mais dinheiro, levaram seus negócios a situações de desequilíbrio entre passivos e geração de caixa. Nós, reestruturadores, devemos promover o abandono de sonhos inviáveis, ou seja, a gente tem que identificar os sonhos, que podem ser metas ou objetivos, entender quais não estão prosperando, convencer os donos ou os tomadores de decisão a revisar esses sonhos, a renovar esses sonhos e criar novos drivers para as empresas, novos sonhos. Para quê? Para renovar a empresa e mostrar novos caminhos. Geralmente, o abandono de um sonho, ele vem com o quê? Com um novo sonho, uma nova diretriz para que a empresa e os donos e os tomadores de decisão então possam se guiar aí nessa nova meta. Erro número 2. Confundir resultado contábil com resultado de caixa. Resultado de caixa é o resultado das entradas e saídas de recursos para a empresa. Resultado contábil são os resultados econômicos baseados na contabilidade ou no princípio da competência. Diversas empresas utilizam-se apenas dos resultados dos DRS, dos demonstrativos contábeis, os balanços e fluxos de caixa contábil, para realizar gestão. Esse é um erro grave. Imagina um exemplo da empresa que remunera os seus executivos com base no EBITDA gerado, mas que tem um investimento alto todo ano para gerar esse EBITDA. Ou que consome bastante capital de giro. Imagina uma empresa que tem um ciclo de conversão de caixa de 12 meses, por exemplo. Se essa empresa fizer somente uma análise contábil, ela vai estar dando resultado positivo. Mas a hora que ela olhar o resultado dela caixa, ela vai estar tendo que consumir caixa todo ano para manter esse nível de negócios. Então são análises diferentes. Por exemplo, as importadoras. Tem importadora que leva aí quase 12 meses para fechar sua conta. Eu assessorei uma empresa de notebooks que tinha um ciclo de caixa de 9 meses. Essa empresa tinha um EBITDA positivo, mas a hora que você via qual que era a conversão de caixa, ou seja, da receita, quanto virava caixa, era uma margem muito pequena. E aí qualquer desbalanceamento de custo de capital levava a empresa a perder caixa todo ano. É certo pagar a mesma comissão para um vendedor que vende com prazo de 90 dias e para um outro que vende com prazo de 30 dias? Faz esse raciocínio. Agora potencializa isso para uma situação de distress em que a empresa chega a pagar 5% ao mês de juros. Imagina então, um vendedor vendendo com 30 dias e o outro vendendo com 90 dias. A diferença são 60 dias, ou seja, 2 meses. Se a empresa está pagando 5% ao mês de juros, a gente está falando de uma diferença no caixa de 10% sobre o valor da venda. É justo pagar a mesma comissão para esses dois vendedores? Como que a gente não considera o impacto de juros na conta, por exemplo, da rentabilidade dos produtos, do ciclo de conversão desses produtos em caixa? Tudo isso tem que ser avaliado ao analisar, por exemplo, a curva de rentabilidade dos seus produtos. De novo, mais potencializado em uma situação de estresse. Eu já assessorei uma empresa trading que faturava 4 bilhões com margem de EBITDA de 2% e financiava a importação de seus clientes. O resultado contábil era positivo,
A alavancagem só aumentava e ninguém sabia por quê. A hora que a gente foi entrar no detalhe, a gente viu que a empresa tinha ciclo de conversão de caixa muito longo e, portanto, não apresentava um resultado econômico positivo para os seus acionistas. E como que ela se financiava? Com dívida. Então, aumentando a dívida, qual a situação também? Pediu recuperação judicial. Outra empresa fabricante de notebook, como eu já mencionei, tinha prazo de importação mais ou menos de 4 meses. Mais um mês de fabricação, mais um mês de estoque e mais 2 meses para receber dos grandes varejistas. O ciclo total eram 8 meses. Ao assumirmos a empresa, a gente reduziu as vendas para os grandes varejistas, ou seja, haviam varejistas ali que pagavam com 120 dias e, uma vez que o custo de capital fazia com que o resultado dessas operações fosse negativo, a gente interrompeu essas operações. A gente focou em operações para pequenos varejistas que pagavam mais rápido e, portanto, apesar do volume ser menor, a margem era muito maior. Como a empresa estava com falta de capital de giro, a gente priorizou as vendas para esses segmentos de mercado. Eu não preciso nem dizer que isso foi um grande desafio junto aos executivos da empresa, principalmente a área comercial, que perdeu as comissões de venda para os grandes varejistas. Então a área comercial era sempre remunerada com percentual de venda sobre grandes volumes. A gente priorizou menores volumes, vendas menores com maior margem, e isso deu um estresse com a área comercial. Voltando ao que eu falei no passado, nós como reestruturadores temos que ter habilidades interpessoais para lidar com as pessoas e vencer essas barreiras de resistência, principalmente junto aos executivos que estão lá muitas vezes há décadas nas empresas. Erro número 3, visão de túnel. Empresas em distress não raramente são órfãs de liderança, faltam líderes nas empresas. Os executivos dessas empresas são bombardeados com problemas todos os dias e se não tiverem discernimento, eles vão se afundar em resolver assuntos de menor importância e apagar incêndios. O dia a dia de um executivo de uma empresa em crise, basicamente, é apagar incêndio. Se ele não tiver capacidade de olhar por cima e ver onde estão os reais problemas das empresas, ou seja, onde tem valor e onde ele vai gastar o tempo dele, ele vai se afundar numa visão de túnel e fazer um micromanagement diário das atividades. Ou seja, ele vai deixar de agregar valor no todo para se focar no micro. Por exemplo, o que um executivo de uma empresa em crise passa a maior parte do tempo dele fazendo? Olhando matéria-prima que não chegou por falta de pagamento, resolvendo o problema com funcionário, briga de funcionário, ameaça de greve por falta de pagamento, bens penhorados, oficiais de justiça no pé dele, banco executando. Esses problemas têm que ser resolvidos, obviamente, mas o executivo tem que tirar um tempo para olhar aonde são, quais são os drivers de valor da empresa e como é que ele vai, depois da crise, conduzir a empresa no longo prazo. Também tem situações dos executivos que fazem micromanagement. Tem dificuldade de delegar e, quando delegam, ficam todo o tempo em cima do funcionário, ao invés de focar no que realmente agrega valor. Obviamente, as questões pequenas, elas precisam ser resolvidas por nós reestruturadores, mas nunca devemos perder o foco no longo prazo. A gente tem que saber exatamente quais são os grandes desafios e atacá-los. Uma hora do meu dia, negociando com um banco uma dívida de 400 milhões, vale mais do que uma hora negociando com um fornecedor de café, por exemplo. Eu assessorei em uma ocasião um fornecedor de uma montadora. Os sócios eram ex-executivos e haviam comprado a empresa. Era uma empresa no Rio de Janeiro. A tecnologia da empresa era obsoleta, especificamente para caminhões, e já não era mais usada em várias partes do mundo. O foco do sócio era 100% no dia a dia da empresa, sem considerar um M&A, por exemplo, ou uma joint venture para aquisição de tecnologia. A montadora, então, pediu para que eu propusesse uma solução definitiva para o negócio, e a saída foi a venda do fornecedor para uma montadora global. Então, pessoal, falamos dos 3 primeiros erros graves de qualquer reestruturador. Vamos falar dos próximos nos próximos vídeos. Até já!